Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que o amor de Cristo esteja conosco e habite os nossos corações. Mais uma semana se passou e novamente nos encontramos à distância. É tempo de isolamento social, mas acima de tudo, é tempo de sermos gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Quero convidá-los nesta oportunidade para que abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, nós leremos os versos 45 a 56. Mateus 27, 45 a 56. A palavra de Deus diz assim: Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu para buscar uma esponja e, tendo-a embebida de vinagre colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros e muitos mortos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o servir. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Jesus é uma pessoa singular. Tudo nele é singular. Não podia ser diferente, pois ele é o Filho de Deus. Singular é o seu nascimento, singular é a sua infância em Nazaré, singular é a sua visita a Jerusalém e seu encontro com os doutores da lei, singular é a sua juventude até a sua maioridade, perdidas nas névoas do desconhecido, singular é a sua missão, singular é a sua vida, singular é o seu ministério, singular é o seu reino, singular é a sua entrada em Jerusalém, é a sua traição, é o seu julgamento, singular é a sua crucificação e sua morte. Basta que atentemos para o texto lido. Quando Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito, o texto diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. A terra tremeu, as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram, e muitos corpos dos que dormiam ressuscitaram, e tudo isso no meio de uma escuridão que já durava por volta de 3 horas. E é para este fenômeno singular que eu quero chamar a atenção. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas em toda a terra. Fez-se escuridão em pleno meio-dia. Com certeza, aquele foi o mais escuro de todos os dias da história da humanidade. Escuridão ao meio-dia. Uma experiência radical e dramática na vida de Jesus, mas que pode muito bem ser o símbolo de uma experiência da vida de todos nós. Escuridão ao meio-dia. Uma imagem simbólica extremamente forte para a descrição de fatos extraordinários. Afinal, não seria impróprio dizermos que estamos vivendo um momento de grande escuridão. Em meio à pandemia do coronavírus, sentimos-nos perdidos e abandonados. É como se tudo estivesse imerso numa grande e terrível escuridão. Ensaísta e historiador escocês Thomas Carlyle costumava se referir ao otimismo cômodo e um tanto superficial de seu colega americano Ralph Waldo Emerson, e isso o irritava. E ele constantemente procurava razões para isso. Carlyle acreditava que essa atitude era causada pela vida particularmente tranquila de Emerson. Ele observava a vida de Emerson e via que nenhuma sombra escura jamais caíra sobre o caminho daquele homem,
E então, para Carlyle, o seu contemporâneo americano se parecia com um homem que, estando distante da névoa do mar, fazia observações sobre a beleza do mar para aqueles que estavam lutando pela vida em meio às ondas imensas que batiam contra eles e ameaçavam jogá-los para longe. Talvez Carlyle tenha feito uma avaliação correta de Emerson. Não podemos afirmá-lo com certeza, mas a nossa experiência, a experiência de todos nós, mostra que por simplesmente ser um homem e, portanto, fazer parte da raça humana decaída, Emerson, apesar de brilhante e talentoso, deve ter tido a sua porção de tristezas e sentido a dor dos ventos contrários soprando sobre sua vida. A escuridão do meio-dia paira sobre todos os caminhos. A escuridão do meio-dia, em algum momento da existência humana, aparece a todos aqueles que se aventuram pela existência. E isso acontece, a começar por aquele que deixou o céu e veio viver entre nós. Nas Escrituras Sagradas, nós encontramos que Jó teve a escuridão do meio-dia sobre a sua vida. Para ele, tudo era luz, brilho, festa, alegria, prosperidade. O sol da vida brilhava a pino, mas de repente fez-se a escuridão. Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu gado, criados, riquezas, saúde, só não perdeu a fé. Que escuridão em pleno meio-dia. Uma escuridão tão terrível que chega a maldizer o dia em que veio a luz, quando ele diz, pereça o dia em que eu nasci. Abraão teve a escuridão do meio-dia no Monte Moriá. Ele subiu o monte para oferecer a vida de seu filho a Deus. E no meio da escuridão ele recebe o consolo divino que diz, Deus proverá. Deus proverá. Jacó teve a escuridão do meio-dia no Vale do Jaboque, quando lutou com o ser celeste na busca desesperada pela bênção que precisava. Moisés teve a escuridão do meio-dia quando matou um egípcio e teve de fugir apressadamente para uma região nova, onde se escondia da pena de morte que pesava sobre ele. Elias teve a escuridão do meio-dia na caverna do Monte Horebe. Sansão teve a escuridão do meio-dia quando cego, prisioneiro, teve de empurrar o moinho dos filisteus como se fosse um burro de carga. Agar teve a escuridão do meio-dia no meio do deserto, onde no sol do desespero lhe cozinhava a esperança. Jonas viveu a escuridão do meio-dia abandonado no ventre de um grande peixe. Daniel viveu a escuridão do meio-dia na cova dos leões. Os seus amigos Sadraque, Mesaque e Abedênego viveram a escuridão do meio-dia na fornalha ardente. Davi viveu a escuridão do meio-dia na travessia do vale da sombra da morte. Pedro viveu a escuridão do meio-dia na noite em que negou a Jesus. Todos passamos pela experiência da escuridão em pleno meio-dia. A diferença está em como cada um de nós enfrentamos este momento de trevas e escuridão. Mais que uma porção de tempo, ela é um momento profundo. Mais que um tempo em meio à nossa existência, ela é um momento marcante e transformador e que nos afeta física, emocional e espiritualmente. Ninguém continua o mesmo depois de passar pela experiência da escuridão do meio-dia. Porque esta é uma escuridão assustadora. E é assustadora pelo inesperado, pelo surpreendente, pelo dramático, pela intensidade. Essa escuridão lança um grande véu sobre a nossa capacidade de entender o que está acontecendo. Diante dela, o intelecto não sabe, a vontade não pode, a memória se apaga. Somos como que paralisados por um grande choque. É como se fôssemos desconectados dos nossos terminais. É como se tivéssemos caído num grande buraco negro existencial. E a escuridão do meio-dia faz parte da nossa caminhada. Pode ser da experiência dolorosa de uma enfermidade longa, incurável, de noites não dormidas, de cirurgias, de UTIs e de hospitais. Pode ser a experiência inesperada de um filho excepcional a exigir cuidados por toda a vida. Pode ser a perda súbita de alguém que amamos tanto e sem quem a vida perde a graça, a vida perde a luminosidade. Pode ser a experiência dramática do casamento desfeito,
da família desestruturada, de pais e filhos pródigos. Pode ser a experiência de uma grande desilusão que tira o sentido e a alegria de viver. Pode ser a experiência de um grande vazio que nos arrasta sem misericórdia. Pode ser uma crise inesperada que nos faz em pedaços, como espelhos quebrados, ou mesmo a experiência dolorosa de uma falência inevitável. Pode ser a experiência prolongada de um desemprego que vai minando a nossa resistência, a nossa capacidade de sobreviver. Ou mesmo a desorientação provocada pelo pecado que nos põe no caminho errado, o caminho largo, fácil, mas ao mesmo tempo mortal. Pode ser a morte de um querido ou de alguém muito próximo e que sempre nos surpreende, pois a morte é sempre inesperada, por mais esperada que seja. Pode ser a experiência de uma pandemia que assola a humanidade e atinja pobres e ricos, desempoderados e poderosos, homens e mulheres, crianças e velhas, sem lhes deixar sequer o direito de reação. A escuridão do meio-dia é a escuridão que a gente nunca espera, mas sempre vem. É a escuridão que nunca buscamos, mas sempre chega. Que começa na hora sexta e termina na hora nona da existência, que nós nunca sabemos quando é ou quando será. É nossa. E tão somente nós. Nós não podemos transferi-la para terceiros. Ninguém a pode passar por nós. Ninguém a pode viver no nosso lugar. E com ela vem sempre a terrível sensação de solidão, de rejeição, de abandono, de desamparo. Não foi à toa que lá de dentro da escuridão do meio-dia veio o grito mais angustiante que a história da humanidade já pôde ouvir. Deus meu, por que me desamparaste? Não é o grito de um desesperado qualquer. É o grito angustiado do Filho de Deus. Mas a bênção pode vir em meio à escuridão do meio-dia. A escuridão do meio-dia pode ser a ocasião da nossa destruição, mas também pode ser a oportunidade de grande bênção na nossa vida. Pode parecer estranho, mas ela pode ser uma bênção se percebermos que através dela Deus está querendo tocar o nosso espírito. Nós captamos a vida pelos nossos sentidos, são eles que nos dão sensação de domínio sobre o mundo, de domínio sobre as coisas. Nós vemos, ouvimos, tocamos, sentimos os odores, temos a sensação gostosa de que tudo está sob controle. Mas a escuridão nos priva de nossos sentidos. Eles não servem para mais nada. Na escuridão, os olhos não veem, a boca não sabe o que falar. Na escuridão, os ouvidos não sabem a quem dar ouvidos. Na escuridão, o nosso nariz não sabe distinguir os aromas da vida e da morte. E as nossas mãos não sabem em que tocar, porque a escuridão apaga os nossos sentidos. É aqui que a escuridão pode ser uma bênção. Quando nós percebemos que a paralisia dos sentidos é a grande oportunidade para desenvolver a sensibilidade do espírito. Mas não podemos perceber isso se não deixarmos Deus nos tocar espiritualmente. Foi o que Jesus disse, foi o que ele fez. Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas não seremos tocados enquanto nos deixarmos enganar pelas falsas zonas de segurança construídas pelos nossos sentidos. A escuridão do meio-dia revela a verdade sobre nós mesmos. Temos uma grande ilusão sobre os nossos limites, as nossas possibilidades. Confiados nas zonas de segurança de nossos sentidos, nós achamos que estamos seguros e salvos. A escuridão do meio-dia varre como furacão essa nossa ilusão. Ela nos proporciona a oportunidade extraordinária de crescer no autoconhecimento. Mas, sobretudo, na escuridão do meio-dia, nós podemos crescer no conhecimento de Deus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Quando estamos no mais escuro, descobrimos que não estamos sós. Descobrimos que mais alguém está lá. Jesus descobriu isso e por isso ele orou: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim, a escuridão do meio-dia é um convite para entregarmos a nossa vida nas mãos de Deus. Na escuridão do meio-dia, temos que deixar Deus nos guiar.
Embora não possamos perceber nem o alcance, nem a profundidade, é a escuridão do meio-dia. É na escuridão do meio-dia que nós estamos sendo trabalhados por Deus. Mas eu creio que muitos, desde o início, estão se perguntando, mas o domingo de Páscoa já não passou? Por que então o mergulho na sexta-feira santa, na sexta-feira da paixão? É porque não há Páscoa sem paixão. A história não terminou. A Páscoa nós proclamamos que ele ressuscitou. Há um domingo de Páscoa na nossa história. E se não for o domingo de Páscoa, nós estaríamos presos na escuridão do meio-dia da paixão. A paixão é a escuridão ao meio-dia, a Páscoa é a claridade à meia-noite. A paixão pergunta, a Páscoa responde. A paixão é não, a Páscoa é o sim. A paixão é a morte, a Páscoa é a vida. A paixão é a sepultura, a Páscoa é o túmulo vazio. A paixão é a noite, a Páscoa é o dia. A paixão é as trevas, a Páscoa é a luz. A paixão é o ódio, a Páscoa é o amor que se revela. A paixão é a tristeza, a Páscoa é a alegria. A paixão é a derrota, a Páscoa é a vitória. A paixão é a cruz, a Páscoa é a ressurreição. A paixão é o Cristo humilhado. Páscoa é o Cristo triunfante. Paixão é o Cordeiro morto. Páscoa é o Cordeiro vencedor. Paixão é subir com Cristo até o Calvário. Páscoa é caminhar com o ressuscitado na estrada de Emaús. Páscoa é tomar a cruz. A paixão é tomar a cruz de cada dia. A Páscoa é celebrar o banquete da vida, o banquete da salvação. Há um momento bonito e inspirador da história do povo de Deus em sua caminhada do Egito para Canaã. O povo estava reunido no Monte Horebe. Deus quis logo dar a Israel a consciência de que era um povo novo e diferente. E ele o fez simbolicamente através da troca de roupa. Deu instruções para que a partir daquele instante tirassem as suas roupas, tirassem os seus ornamentos. E à espera deles estavam roupas novas e diferentes. As roupas costumeiras de Israel teve de serem deixadas para trás. E deixar para trás a roupa da escravidão significava, neste momento, vestir a roupa da liberdade. Na paixão, todos de preto, de escuro, de luto. Na Páscoa, tiremos o luto, tiremos o preto e vistamos-nos com as vestes brancas, alvas e luminosas do Cristo ressuscitado que caminha conosco. É tempo de anunciar: o Senhor está conosco e caminha conosco em meio às estradas da vida. Por isso, a escuridão do meio-dia nunca haverá de nos atingir. Deixemos para trás os cânticos de tristeza, entoemos os cânticos de alegria e esperança contra toda desesperança que o momento atual possa nos trazer. É tempo de vida e celebração, é tempo de vitória apesar de todas as ameaças da morte. Caminhemos firmes na esperança e o que Deus de toda graça e misericórdia haverá de fazer a sua luz brilhar em meio à escuridão do meio-dia que neste momento nos rouba a alegria de viver. Caminhemos certos e que esta escuridão não permanecerá, porque a luz brilhará na nossa vida. Somente ao Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, ao Deus de todos nós, seja dado toda a honra e toda a glória. Amém.